tentando falar sobre os $50. Porque assim, eu vi uns caras falando, existem vários argumentos pra tu defender uma... Vamos lá. Eu vi uns caras falando que, pô, isso daí vai atrapalhar, vai ajudar a gerar emprego, não sei o que, pro cara. E aí os caras das plataformas lá falam, pô, mas a maioria dos caras que compram é o cara que tá duro, você vai atrapalhar o cara que tá duro. Porque geralmente a galera todo mundo já comprou alguma coisa, mas a maioria, eu acho que eu vi o dado, acho que é 88% é classe Eu não sei exatamente. C, D e E, alguma coisa assim. Mas assim, naturalmente, são classes mais pobres porque é coisa mais barata. $50, cara. Não dá pra ser. Não é, o Luciano Huck não entra lá e não compra essa parada. E mais do que isso, né? O que é uma coisa que eu até falei no plenário pros deputados do PT, eu falei, vocês querem mexer na compra online do pobre, $50, mas e os $1.000 de quem viaja fora? Quem tem mais grana e pode trazer na bagagem. Por que vocês não mexem com o cara mais rico que pode ter a condição de sair do país e fazer a compra de $1.000? O próprio Lula comentou isso. Vocês querem mexer nos $50 do mais pobre. Então, agora que eles viram que a repercussão foi hiper negativa, eles querem voltar atrás, mas eles sempre quiseram taxar. Agora eles querem fingir que não tem nada a ver com eles. Mas todo mundo sabe que quem sempre defendeu a taxação da compra online foi o Haddad, inclusive com o apoio do Alckmin, e agora o Lula, não, se a Câmara votar, eu vou vetar. Mas a Câmara não vai votar porque o governo não quer. Então, se a Câmara, em relação à tributação, só vota o que o governo quer, porque se trata sobre o caixa do governo. Nenhuma matéria tributária votada no plenário da Câmara sem que o governo concorde. Entendi. Então tem esse ponto da hipocrisia, né? Pô, não vou mexer com os 1.000 do rico, mas vou mexer com os 50 do pobre. E o outro ponto é o seguinte, já estão pagando ICMS, já estão pagando 17% de imposto, e vamos lá, se o cara consegue produzir na China, pagar os impostos da China, trazer do outro lado do mundo, pagar ICMS, e ainda ser mais competitivo do que o cara que tá aqui, meu amigo, tem uma coisa muito errada com o cara que tá aqui. Exatamente, cara. Não é que a gente precisa, não é que a gente precisa taxar mais o cara de fora, a gente precisava ter diminuído o imposto aqui há muito tempo. Por que os caras das associações que pedem, por exemplo, pra taxar, não pedem pra desonerar? Porque é muito mais fácil você taxar o que vem de fora do que você... Porque pra diminuir imposto, você precisa cortar gasto. E aí pra cortar o gasto, alguém vai perder. Então você precisa cortar super salários de juízo, de promotor, você precisa... É só mais fácil fuder os outros. Exato. É isso. Porque eu vou falar pra você, vem muita gente da grandes industriais, grandes empresários, vem falar comigo, porque, pô, é uma irresponsabilidade que você tá defendendo, né? Porque vem o chinês, vai quebrar tudo aqui. Então é o seguinte, ó. Qual que é a agenda de competitividade pra indústria nacional que vocês promoveram nos últimos 80 anos? Vocês promoveram a reforma tributária? Vocês pressionaram a classe política pra fazer a reforma tributária? Não. Tá lá pelo menos, desde a Constituinte para só foi ser discutido agora. Tem mais de 30 anos depois. A indústria não moveu, os produtores nacionais não moveram 1 milímetro pra gente fazer essa discussão. Por que vocês não promoveram a reforma administrativa pra gente deixar de gastar o quanto a gente gasta com a elite do funcionalismo público? O funcionário público federal ganha o dobro do funcionário público municipal que tá aqui na ponta. Brasília tem os maiores salários do Brasil. Como? É Brasília que tem indústria? É Brasília que tem agro? É Brasília que tem a puta de uma economia pra pagar tudo isso? Por que os servidores públicos de Brasília são os mais bem remunerados do Brasil? É tudo dinheiro do resto do país que fica concentrado lá, e aí lá tem os maiores salários do funcionalismo público. E, inclusive, os outros funcionários públicos que pagam e a iniciativa privada que paga. Por que vocês nunca lutaram pra reformar isso? Por que vocês nunca lutaram? Quando eu fui relator de um projeto hiper chato, que você não vai querer saber nada dele, assim como a maior parte das pessoas não quer saber, porque é extremamente técnico, que é licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental, basicamente, o processo burocrático que você precisa passar se você tem uma atividade que polui, que desmata, que tem alguma coisa desse tipo. A nossa legislação... Primeiro, não existe legislação federal. Tem tem dezenas de milhares de resoluções, de atos normativos federais, estaduais e municipais que regulamentam isso. Então, a gente não tem uma legislação unificada, dificulta muito fazer uma ferrovia, fazer uma usina hidrelétrica, que é o que tem mais impacto ambiental. E aí, a gente não tem ferrovia, as nossas rodovias são lixo, os nossos portos são lixo, os nossos aeroportos são lixo, e a gente não consegue escoar a produção. Só o agronegócio, pra você ter uma noção, conseguiria dobrar a produção sem usar assim, 1 hectare de terra a mais sequer, sem derrubar uma árvore sequer. Se a gente conseguisse escoar a produção do agro, se a gente tivesse ferrovia, se a gente tivesse porto decente para mandar para fora a produção do agro brasileiro, a gente conseguiria dobrar. O setor produtivo, assim, pouquíssimas vezes veio me procurar para essa pauta e eu encomendei um estudo da USP, da FIP, para saber o resultado desse meu relatório. Pô, era 150 bilhões de reais de impacto na economia, de ganho na economia, de aumento de investimento.